Olhando para o opositor dele, o principal opositor, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a gente vê que na disputa pelo segundo turno, né, Lula venceria por 56% a 31%, né, na simulação entre Lula e Bolsonaro no segundo turno. No entanto, Paulino, na pesquisa anterior, Lula tinha 58%. Ou seja, uma queda de 2 pontos percentuais. Isso está dentro, né, da taxa de erro, como é que chama? A Da margem de margem erro. de erro, me fugiu a palavra margem. A margem de erro. No entanto, Bolsonaro se manteve estável, 31%, né? Na primeira, 32%, 31% e 31%. O que isso significa? Quer dizer, o ex-presidente Lula já chegou no seu teto, na sua análise? Difícil dizer, Fabiola. O que acontece é que quem está exposto nesse momento é o Bolsonaro, né? Considerando os dois principais candidatos aí. Lula está menos exposto, aparecendo menos e, enfim, essa estabilidade do Lula, eu acho que se deve também a esse fato dele não estar se expondo e não estar sendo confrontado nesse momento. O Bolsonaro, pelo contrário, vem sendo confrontado, mas mesmo assim ele mantém uma certa estabilidade. Eu diria que essa variação aí, ela está dentro da margem de erro. A gente só vai poder saber, assim como a avaliação e o crescimento nos segmentos, a gente vai ter certeza se há uma tendência ou não de diminuição da diferença entre os dois na próxima pesquisa. Mas, nesse momento, me parece mais uma variação estatística mesmo. Uhum. Em relação à terceira via, tem várias simulações, né? A pesquisa Datafolha traz várias simulações. Já aparece algum nome aí com uma possibilidade de ir para o segundo turno? Algum nome forte de terceira via, Paulino? Olha, abaixo de Lula e Bolsonaro, não há um nome, nesse momento ainda, que possa fazer frente a essas duas candidaturas principais. A gente tem o Dória, que vem desde que nós colocamos o nome dele nas pesquisas, vem nessa faixa aí de cerca de 7%, e o Ciro, né, que aparece mais bem colocado, mas ainda muito distante dos dois primeiros colocados, e o Ciro mantém aí uma taxa próxima da que ele obteve em 2018. Então, ele teria que trilhar um caminho ainda aí de convencimento e de campanha para conseguir melhorar. Né? Os demais não, os demais estão muito abaixo e dependeriam muito de fatos novos, fortes e apoios importantes para poder crescer e fazer frente especialmente a Bolsonaro, né? Eu acho que existe uma possibilidade aí hoje maior de uma disputa entre Bolsonaro e a terceira via do que de queda do Lula para entrar nesse bolo. Me parece que o Lula tem uma vantagem aí bastante sólida. Consolidada, né? Ô Botelho, aí eu já aproveito e te pergunto também, você acredita numa possibilidade de terceira via? Porque a gente, sempre quando a gente faz aqui, eu tenho entrevistado muitas lideranças políticas, né, que passaram por aqui, Rodrigo Maia, Mandetta, Dória, todos eles passaram aqui pelo All News e a gente perguntando sobre essa possibilidade de terceira via. E eles dizem que estão formando, que estão construindo, mas isso não aparece ainda, né, para o eleitor. Você acha que há tempo de construir essa terceira via com força? O final da tua pergunta é o início da minha resposta. Com força, penso que pouco provável, Fabiola. Primeiro porque está muito, vamos dizer assim, muito polarizado, né? São vários possíveis candidatos. Um candidato com uma força razoável, pelo menos no estado de São Paulo, que é um candidato que vem do PSDB, estado que aqui em São Paulo é muito forte, só vai haver uma definição a partir de 21 de novembro, ou seja, quanto mais tempo essa definição demora para acontecer, menos tempo para uma pré-campanha, para uma campanha acontece.
Então, respondendo bem objetivamente a tua pergunta, candidato de uma terceira via com força, entendo que é muito pouco provável que alguém competitivamente, do ponto de vista eleitoral, consiga aparecer para 2022. Mas a gente está aqui agora com o diretor do Datafolha, e aí a gente percebe que às vezes é ali, né, no finalmente que a coisa vira, né? E tudo na política dá para virar, né, Paulino? Como é que, com a tua experiência, inclusive, né, de eleições, os candidatos que foram ali 1 mês antes, 2 meses antes, que conseguiu virar, e às vezes no dia da eleição ele vira, né? É verdade, isso ocorre cada vez com mais frequência. Mas a gente não precisa ir muito longe para ter um exemplo. O próprio Bolsonaro, quando lançou a candidatura, ele foi até motivo de chacota. E não era considerada uma candidatura séria. E ele cresceu ao longo da campanha e principalmente a partir de setembro, e principalmente depois que houve a facada, né? A partir daí, ele se consolidou na primeira colocação.